ele diz: porque transgredis vós também, não a tradição dos anciãos, mas o mandamento de Deus. Ele diz o seguinte para eles com isso: vocês estão acusando os meus discípulos de desobedecer invenções de homens, enquanto vocês desobedecem o mandamento de Deus. E pior, vocês desobedecem o mandamento de Deus, colocando acima dele, no lugar dele, a tradição não dos anciãos. Vocês até chamam de tradição dos anciãos, mas é a vossa tradição. Vocês abraçaram isso e colocaram isso acima da própria palavra de Deus. Vocês são os verdadeiros transgressores. Os meus discípulos transgrediram o quê? Transgrediram mandamentos humanos, invenções, práticas que a palavra de Deus não diz nada sobre elas? Pois bem, vocês não. Vocês desobedeceram o mandamento de Deus. E eu provo. E ele vai provar agora. Ele diz: porque Deus ordenou. E aí vem a citação de algumas passagens bíblicas. Honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe. E qualquer que maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Aqui nós temos na realidade um conjunto de citações bíblicas, são duas citações que lembram Êxodo 20:12, os 10 mandamentos, apontam para Êxodo 21:17 também, os irmãos podem olhar depois em casa, apontam para Levítico 20, versículo 9 e Deuteronômio 5:16. Ele cita esses versículos aqui. São 2 versículos que remetem a esses textos que eu mencionei. Está dizendo, a palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. Isso não é tradição dos anciãos. Isso não é algo que os homens inventaram, é ordem de Deus. E mais, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe deve ser punido de morte. Ou seja, o respeito aos pais é algo seríssimo na palavra de Deus. Até o ponto de que, se alguém maldisser os pais, a pena para isso é pena de morte. Eu não estou escolhendo, apontando para vocês, dizendo que vocês transgridem um mandamento pequeno. Não. O mandamento que vocês transgridem é um mandamento seríssimo, elevadíssimo. Tanto que transgredir somente com palavras os pais, a honra aos pais, isso, só com palavras, isso já transforma o transgressor em réu de morte. É pesado isso. Quando o texto diz honra teu pai e tua mãe, esse texto está mostrando um mandamento de caráter alto demais. Tanto que, se você simplesmente falar mal deles, o que dizer de desonrá-los abertamente? Só de você falar mal deles, isso já transforma você em réu merecedor da pena capital. E vamos ver o que vocês fazem com esse mandamento. Vocês querem que eu mostre para vocês o que vocês fazem com esse mandamento? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem, não com um mandamentozinho qualquer. Não. Eu vou mostrar o que vocês fazem com um mandamento gravíssimo. Vejam, versículo 5. Mas, é enfático isso aqui, esse contraste. Mas, vós, Deus diz algo, mas vós dizeis, é o oposto. Deus diz, vocês desdizem. Deus fala, vocês contradizem o que Ele fala. Mas vós dizeis, 2 pontos,
E aí vem a tradição de vocês, a tradição dos anciãos. Veja o que vocês dizem. Se alguém, um filho, um moço, uma moça, tendo ali seus pais, se esse alguém disser, se aproximar do seu pai, de sua mãe e disser, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. O que significa isso? Está dizendo o seguinte: papai e mamãe, eu sei que de acordo com os 10 mandamentos, eu tenho que honrar vocês. Isso eu entendo, nós sabemos, na Bíblia é assim. Honrar significa socorrer nas necessidades, entre outras coisas. Nós vivemos numa época, papai e mamãe, em que nós não temos aposentadoria, nós não temos auxílio do Estado, nada disso, se há é muito pouco, insuficiente. E eu vejo você, papai e mamãe, como pessoas que não podem mais trabalhar no campo. Vocês não podem mais se dedicar aí à agricultura, cuidar de animais, passar noites cuidando de ovelhas ali nos pastos. Então é meu dever, conforme diz os 10 mandamentos, é meu dever honrar vocês por meio da provisão do socorro material. É assim que o filho honra o pai, é assim que o filho honra a mãe. Os pais necessitando ali de sustento. E o filho então vai mostrar honra, ele vai mostrar que ele honra os pais, ele vai socorrer os pais necessitados que não podem mais trabalhar por causa do avançado de sua idade. É claro que os pais não sentem prazer nenhum nisso, os pais não querem ser pesados para os filhos, mas há situações, há circunstâncias, especialmente naquela época em que isso era inevitável, não tinha jeito. Ou o velhinho dependia do filho, ou saía mendigando, não tinha outro jeito, era assim. Mas a palavra de Deus protegia os velhinhos. A palavra de Deus protegia os pais. Como? Dizendo para os filhos: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Vocês devem cuidar dos seus pais. Vocês não devem permitir que os seus pais sofram, passem por necessidades. Se vocês abandonarem os seus pais nas horas da privação que vem aí com o passar dos anos, se vocês fizerem isso, vocês estarão desonrando seus pais. Ok, muito claro isso. Na palavra de Deus, honrar pai e mãe é isso. Nós aprendemos isso, inclusive por textos paralelos em que a palavra honra aparece no Novo Testamento. Mas vejam, a tradição dos anciãos dizia o seguinte: se um filho chegar aos pais e disser o seguinte: papai e mamãe, toda ajuda e sustento que eu deveria lhe dar, agora, daqui para frente, é uma oferta ao Senhor, é corbã, como diz o Evangelho de Marcos, é corbã, é oferta ao Senhor. Se o filho disser isso para o pai e para a mãe, ele está desobrigado do mandamento de honrar pai e mãe. Fácil? Já imaginaram? Que alegria para o filho irresponsável? Basta chegar para o seu pai e para a sua mãe e dizer: papai e mamãe, tudo que eu deveria usar, todos os recursos, todo o sustento que eu deveria empregar para socorrer vocês, tudo isso, daqui para frente, como eu sou muito piedoso, como eu amo muito a Deus, como eu gosto muito do Senhor e das suas coisas, do seu templo, do seu serviço, tudo agora é dedicado ao Senhor. Então, não esperem mais nem um centavo de mim. A tradição dos anciãos dizia: esse moço está desobrigado do dever de honrar pai e mãe. Jesus então diz: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Assim é o falso piedoso.
ele despreza a palavra de Deus para preservar conceitos pessoais dele, ideias dele, valores dele. Mas a Bíblia diz o contrário. Eu tenho uma concepção diferente. E é essa concepção diferente que vai valer. Eu desprezo a palavra de Deus para fazer valer aquilo que eu considero melhor. Esse é o falso piedoso. E ele diz que aquilo que ele considera melhor é a vontade de Deus.